tradução e edificação. Vamos para a meditação de hoje, meu querido e minha querida. Vamos para a ministração que o Eterno deseja tratar contigo no nome de Yeshua HaMashiach. O tema da mensagem, da ministração de hoje, posso contar como nosso devocional, porque isso surgiu de um devocional que nós fazemos pela manhã em casa, é sobre profecias. Existem profecias que não se cumprem? Foi a pergunta que foi feita e nós estudamos sobre o assunto, falamos um pouco sobre isso. O Eterno nos ministrou muito e eu quero muito compartilhar aqui com os irmãos e que o Eterno fale fortemente ao seu coração. A resposta para isso é não. Tudo que o Eterno fala é cumprido, porém é importante nós entendermos que, primeiro, não é no nosso tempo, isso acredito que todos vocês já sabem, e algumas profecias, alguns decretos são prorrogados, eles não acontecem na vida das pessoas nas quais eles foram proferidos, eles foram profetizados, isso porque o arrependimento e a conversão, a nossa conversão muda os decretos para frente. As pessoas não sofrem aqueles decretos e nós vamos entender um pouco sobre isso. E existem também profecias de bênçãos que não se cumprem por causa dos desvios das pessoas, porque muitas vezes o Eterno tem uma profecia, tem uma promessa para você, só que você não a alcança. Nós vamos entender isso também. E existem pessoas que são salvas de decretos, de profecias, de destruição, por exemplo, que vai acontecer, e as pessoas são poupadas daquilo, são salvas por causa da bondade do Eterno sobre a vida delas, através de outros, como aconteceu, nós vamos ler no caso de Ló e de Abraão, que intercedeu por ele. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Lot, e este foi salvo junto com as filhas. A esposa era para ter sido salva também, porém ela olhou, ela regrediu, não é? A escolha dela fez com que ela também fosse destruída junto com Sodoma e Amorá, com Sodoma e Gomorra. Quero começar com um texto que vai definir muito bem como funciona, como que o Eterno trabalha sobre a terra em relação aos decretos, em relação à destruição. Hoje, essa ministração veio muito forte hoje para mim de novo, porque no nosso devocional nós estávamos ali em casa estudando as escrituras, a gente está lendo o livro de Ezequiel, e foi falado um pouco sobre isso também, sobre decretos, sobre juízos do Senhor, sobre a terra, e nós falamos um pouco sobre o que aconteceu no tempo do nazismo, e tudo que estava acontecendo, mas o Eterno permitiu. Acontece que nada vem por um acaso, tudo é colheita, irmãos. Nada vem por um acaso. E se nós buscarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz, nós podemos ser protegidos. Quantas pessoas não receberam a direção de sair daqueles lugares, ou algumas outras pessoas também foram usadas ali dentro. Outras também era o tempo delas ficarem ali, e ali finalizou o tempo delas aqui nesta terra. Em tudo o Eterno é misericordioso e tem o melhor para nós. Eu quero ler um texto que é base para essa ministração. É base para você entender sobre, olha, uma vez eu ouvi uma profecia e eu não vi que ela se cumpriu, porque eu sei porque isso já aconteceu no nosso meio. Nós tivemos uma grande, e nós temos uma ministração, se eu me lembrar o nome agora, se você está me ouvindo aí ao vivo, enquanto essa ministração está sendo ministrada na rádio, você manda para cá, sobre juízo, não orar por juízo, alguma coisa sobre isso, porque nós tivemos uma grande profecia no nosso meio e o Eterno falou que nós teríamos uma sobrevida, ou seja, ela não ocorreu no tempo que ela ocorreria. E por que isso acontece? Vamos ler o texto que é base para essa ministração. Irmiyahu, capítulo 18, versículo 7 a 12, o Eterno falando por meio de Irmiyahu, como que ele vê e como que ele opera nesta terra. Preste bem atenção. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia
fazer em favor dele. Aqui, irmãos, nesses primeiros versículos que nós lemos, nós temos base para entendimento de muita coisa que acontece inclusive conosco, porque aqui o Eterno está tratando no macro, né? Ele está falando sobre nações, ele está falando sobre reinos, porém, isso também vale para mim e para você. Se o Senhor, existe um decreto sobre a sua vida pelo mal que você fazia, um decreto de mal, da colheita que você tem. Se você se converter da sua perversidade, se você se desviar dos caminhos maus, então o Eterno pode sim mudar o seu destino. Ele pode mudar o seu destino. Ou ele pode dar a você soluções para colheitas que você tem sobre a sua vida. Eu sempre me lembro de quando eu fiquei doente, eu acredito de verdade que muito do que eu sofri ali poderia ter sido amenizado se o meu processo de cura e arrependimento se desse antes. Sabe quando eu fui curado? Sabe quando que eu fui curado? Quando eu me arrependi e me converti. Porque enquanto o meu processo de cura espiritual não aconteceu, a cura física não veio sobre a minha vida. Eu passei por 2 cirurgias e depois eu tive que passar por uma nova cirurgia. E por que que isso aconteceu? Porque durante as 2 primeiras cirurgias eu não me arrependi, eu não me rebaixei, eu não me humilhei perante o Senhor. Nós vamos ler daqui a pouquinho o texto de Jonas, de Ioná, e só depois da 3ª cirurgia, e o Senhor teve que enviar um profeta dele ali para falar comigo no hospital. E ali, durante aquela palavra, aquela mensagem, eu chorei muito. E eu tive certeza e a plena convicção: eu não sou nada. Pai, o Senhor não depende de mim para nada. Eu sou apenas um servo. E o Senhor é que faz a tua obra. E todas as minhas capacidades e os meus dons foram adquiridos de ti. De ti eu vim e a ti eu voltarei. Eu me sujeito e me humilho. Ali eu fui curado. Ali eu fui curado. Só ali eu fui curado. Muitas das coisas que nós sofremos vêm por causa do nosso orgulho, do nosso ego. E enquanto nós não nos arrependemos, nós continuamos na mediocridade, nas mesmices das nossas aflições, inclusive. Como ainda compartilhava um testemunho agora com os irmãos. Que quando nós tomamos, peraí, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Quando nós tomamos este passo na direção dele, ele também se volta para nós. Ele também se volta para nós. Tem uma canção que a gente gosta muito de cantar que diz: chuva, Heleno, volte-se para nós, Senhor. Onde é o clamor de alguém que se voltou para o Eterno dizendo: volta também para mim, Senhor, eu preciso de ti. Então o Eterno deixou aqui a revelação para nós através do profeta Jeremias. E ele colocou também outra ocasião, o contrário, ele colocou o seguinte: que se uma nação ou um reino que ele tem para que seja edificado e plantado, e se esse reino fizer o que ele reprova então, e não obedecer, então ele também não vai fazer aquilo que ele pretendia fazer a favor. E você pode olhar e dizer: ah, eu recebi tantas profecias e eu não vejo elas se cumprirem. Analise a sua vida então. Talvez as suas atitudes estão impedindo que as bênçãos te alcancem, que você alcance as bênçãos, melhor dizendo. Eu quero ler agora o texto de Jonas e Ioná, capítulo 3, versículo 4 a 10. Ioná entrou na cidade e a percorreu durante um dia, quando ele ocorreu toda aquela situação, né, do peixe, do barco, do náufrago. Na verdade, ele foi lançando, o barco não naufragou porque eles lançaram ele no mar. E ele foi ali, ficou 3 dias, 3 noites dentro daquele peixe. Depois foi lançado ali o Eterno o tirou quando ele se arrependeu, quando o orgulho o deixou, quando ele parou de se recusar a ministrar uma nação só porque ele dizia: ah, esta nação não merece, ah, olha o que eles fazem, eles são maus. E eu sei, ele diz isso posteriormente, eu sei que o Senhor é misericordioso, porque quantas vezes, meus irmãos, nós não desejamos que as pessoas se arrependam, nós queremos que as pessoas paguem. Ah, mas conosco não é assim. Nós não queremos nós não queremos pagar pelos nossos erros, nós queremos aplicar lá o texto de Jeremias, nós queremos aplicar a revelação que o Senhor deu para Irmiau, de que se nós se arrependêssemos, o Eterno também se arrependeria do mal, né? Ele mudaria aquele decreto que estava sobre as nossas vidas. A gente quer esse texto para nós, mas não quer para algumas pessoas. Para algumas pessoas, nós queremos que elas lamentem os erros delas pelo tempo que nós acharmos necessário e justo. Ah, isso desagrada. O profeta Ioná, mesmo depois do processo dele ali,
dentro da barriga daquele peixe, quando o Eterno, como nós leremos, mudou os decretos que havia sobre Nínive, e Ioná está escrito em Ioná capítulo 4, versículo 1, mas isso desagradou extremamente Ioná, e ele ficou irado. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarshish, porque eu sabia que tu és Deus compassível, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele não queria que aquele povo se convertesse, ele queria que aquele povo pagasse pelos erros deles. E assim somos nós muitas vezes. Voltando para a leitura de Ioná 3, capítulo 3, versículo 4 a 10. Ioná entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, sabe o que esse rei fez? Você que se acha o rei, você que se acha o imperador, cuidado, que é o império das trevas, não é? Você que se acha, ele disse o seguinte, prestem atenção, quando as notícias chegaram ao rei, ele se levantou do trono e tirou o seu manto real. Como isso falou comigo? Porque nós não queremos largar, meu irmão, minha irmã, você não quer largar o seu manto real. Você não quer largar a sua razão. Não, eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Eu tenho razão, eu estou certo. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinza, aquele rei. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido que nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Então o eterno Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Esse arrependimento, nós sabemos que o Eterno, ele não se arrepende de fato como nós, porque ele não erra. Não é esse tipo de arrependimento. Não é esse tipo de arrependimento. Nós nos arrependemos pelos nossos erros. O Eterno nunca errou. Ele não erra. O que acontece, esse arrependimento, essa palavra usada ali, é no sentido de uma palavra que se cumprirá, porém, o Eterno salvará os seus, ele adiará o decreto para que este caia sobre a vida de um ímpio. Então todo aquele decreto que estava sobre Nínive não caiu sobre aquela geração que se arrependeu, mas caiu sobre uma geração que não se arrependeu. É sobre a geração que não se arrepende que o decreto cai. Como nós lemos em Irmiarro. Se as pessoas se convertem, o decreto não cai sobre elas. Não cai sobre elas. Cai sobre a posterior, caso ela não se converta também. Os decretos do Senhor só caem sobre as gerações que não se arrependem. Caio, mas e se acontecer de mesmo assim, mesmo diante de uma geração de pessoas que são do Eterno e os decretos vão ocorrer por causa de uma geração? Aí vai ser como nos tempos de Noé e como no tempo de Lot. É o que Yeshua usou esses dois textos para falar conosco do tempo do fim. Porque está escrito em Apocalipse que muitas pessoas do Eterno, pessoas que se levantaram em arrependimento, em conversão verdadeira, estarão na terra durante o que está escrito em Revelações, em Apocalipse. E aí? E o que vai acontecer? Vai cair, vai estar todo mundo aqui. Então Yeshua usou dois textos, ele usou duas testemunhas para falar conosco. Ele falou assim: será como no tempo de Ló, no tempo de Lot, e será como no tempo de Noé. Ele usou duas pessoas ali que foram salvas diante de um tempo de destruição. No caso de Lot, mesmo as escrituras em Brit Hadashah, na Nova Aliança, diz que ele era um homem que não suportava mais o comportamento daquelas pessoas. E ele tinha um intercessor a favor dele. E porque Abraão intercedeu, o Eterno enviou os seus dois mensageiros ali. E disse assim, em Bereshit capítulo 19, versículo 12, os dois homens perguntaram a Lot: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? E aqui tem uma chave para nós, meu irmão, minha irmã. Você que tem, preste atenção, você que tem genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, o Eterno é poderoso para guardá-los se você se levantar como intercessor e se você se santificar. É o que as escrituras nos dizem.
E Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir essa cidade. O Eterno muitas vezes falou. Ele falou, mas o que as pessoas pensam? Eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Então o Eterno é poderoso para nos mover do lugar de destruição, para nos tirar de lá. O Eterno é poderoso para isso. E ele fez isso com Noé também, dizendo que toda a terra seria destruída. Ele em Bereshit, Gênesis capítulo 6, versículo 13, o Eterno disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Versículo 18, mas com vocês estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O Eterno sempre expande a salvação para a nossa família. Então, como nós aprendemos agora, profecias e maus decretos que não se cumprem são por causa da conversão das pessoas e do clamor delas. Porém, eles vão se cumprir. Um dia eles vão se cumprir. Um dia eles vão se cumprir. E isso está escrito em 1 Reis, capítulo 21, versículo 20. Acabe disse Eliarro: então você me encontrou meu inimigo, eu encontrei, e ele respondeu: porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Eliarro: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Aí você fala: o que o filho dele fez para que recebesse tamanha desgraça? A questão não é o que o filho dele fez somente. É o que o filho dele não fez. Não é só o que o filho dele fez durante a vida. Porque o filho dele não é que nasceu e morreu. O filho dele teve um reinado. É o que o filho dele não fez. O filho dele não se arrependia. Para quem não se lembra, Acasias, o filho de Eliarro, caiu da sacada dele e chamou um profeta para profetizar por ídolos. E ele não se arrependia, não tinha nada que fazer aquele homem se arrepender. Se ele tivesse seguido o caminho do pai dele de se arrepender, o decreto pularia mais uma geração. Porque o decreto ele vai pegar um ímpio, o Eterno vai trazer o juízo sobre a terra para que os ímpios sejam atingidos, a fim que também eles se convertam. Porque muitas das situações das nossas vidas, e eu volto a citar a minha, só por meio de muitas lutas e tribulações, por isso nós somos provados. E aí você vai entender por que você é provado. É para que você veja o quão errado você está nas suas atitudes. Quantas vezes você que tem filho, você que tem filha, só quando você aplicou disciplina no seu filho, ele entendeu que ele estava errado. Porque enquanto você falava, seu filho não te dava ouvido. Aí quando você disciplinou ele, falou: então eu vou te disciplinar agora. Aí seu filho entendeu. Aí ele teve noção da maldade que ele estava fazendo. Quero ler mais uma situação para os irmãos. Yoshiarro, rei Josias, 2 Crônicas, Devrei Hayamim Beit, capítulo 34, versículo 26 a 28. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu, você se humilhou. Preste atenção, frisa essa parte. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou. Meus irmãos, abrir o coração. Isso aqui é difícil. Abrir o coração e se humilhar diante do Senhor, você já fez isso. Você já fez isso. Eu e a Carol, nós entramos em um propósito de oração, em jejum. E nós jejuamos alguns dias, separamos um tempo a mais para estar com o Senhor durante cerca de 2 semanas. E o nosso principal propósito desse tempo de consagração é que o Eterno removesse das nossas vidas aquilo que Ele desejava. Esse propósito não foi algo próprio. O Eterno ficou durante 1 semana me ministrando, me incomodando, movendo o meu coração a isso. Você precisa se consagrar. Eu que tenho algumas coisas para remover da sua vida. Eu quero trabalhar com vocês algumas coisas. E eu fiquei adiando aquilo, e depois de 1 semana mais ou menos, eu
conversei com a minha esposa, eu falei, a gente precisa separar mais um tempo de consagração. Havia pouco tempo que nós tínhamos nos consagrado, eu falei, preciso de mais um tempo de consagração com você. Eu acredito que o Eterno quer remover alguma coisa das nossas vidas, esse é o nosso propósito. E ela falou, tá bom. E passou alguns dias, o Eterno mostrou sujeiras, podridões que existiam dentro de mim. E depois, posteriormente, dentro dela. E nós vimos o quanto nós ainda precisamos abrir mais o nosso coração, ao Senhor e se humilhar diante dele. E esse humilhar, nós entendemos isso claramente, que esse humilhar não é que o Eterno quer que alguém que fique o bajulando, se humilhando diante dele, ele não precisa disso. Ele não precisa de nada disso. Mas ele quer que a gente humilhe o nosso velho homem. É o velho homem, é aquela parte que você tem em você que só deseja fazer o mal. Aquela parte egoísta, egocêntrica que tem dentro de você. É isso daí que o Eterno quer mostrar, tá vendo? Tem isso tudo de ruim dentro de você. Humilhe-te perante mim. É isso que o Eterno deseja. Que nós reconheçamos que existe ainda dentro de nós e a gente fica escondendo, porque para nós vale muito mais a nossa reputação. Nós não somos diferentes de Adão e Rava, de Adão e Eva. Nós queremos nos esconder com folhas, como se nossa nudez pudesse ser coberta, como se nossos pecados pudessem ser escondidos diante do Senhor, e nós continuamos a comparecer perante Ele com as nossas folhas de figueira ali. E o Eterno pergunta, o que está acontecendo? O que você está escondendo? Por que você está fazendo isso? E a gente fala, eu ouvi o Senhor, por isso me escondi. E o Eterno vai falar, não é assim que se faz. O Eterno quer ouvir da sua boca. Ele perguntou para os nossos pais no Éden, o que você fez? E os nossos pais confessaram seus pecados? Não. Os nossos pais disseram, a mulher que tu me deste me deu fruto. E a mulher disse, a serpente me enganou, ela me enganou e me deu fruto. Mas as consequências ficaram. O Eterno quer ouvir da tua boca, Pai, eu tenho esta maldade aqui escondida dentro de mim. Eu sei que ela existe. Ela não é escondida de mim. Ela é escondida dos outros. E eu quero muito que o Senhor remova ela de mim. A nossa humilhação promove crescimento. Quando nós nos humilhamos, nós crescemos. Quando nós diminuímos, o Senhor cresce em nossas vidas e nós nos tornamos pessoas mais aptas para a obra, pessoas mais aptas para praticar o bem nesta terra. Você quer fazer o bem às pessoas que estão à sua volta, se humilha perante o Senhor. Faça como Josias. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou, continuando a leitura. Diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes, chorou na minha presença, um rei. Ah, você que se acha rei, eu estou falando de um rei de verdade. Eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz, os seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então levaram essa resposta ao rei. Existia um decreto sobre os dias de Josias, os dias de Josias, e as escrituras nos dizem que ele abriu a Torá, ele descobriu a Torá nem era mais lida. E ele chamou pessoas, leiam esse livro para mim, e quando eles começaram a ler, ele se rasgou as suas vestes, se humilhou diante do Senhor, ele falou, nós precisamos rápido de um profeta, nós precisamos rápido nos arrepender, nós precisamos rápido parar de adiar esta conversão, nós precisamos rápido de uma reforma dentro do nosso coração, porque grande é a nossa maldade e grandes são os decretos e as pragas, as colheitas que estão para vir sobre toda a nossa nação. E esse rei se humilhou diante do Senhor e ele foi curado dentro de si mesmo, e assim o Senhor adiou o decreto que estava para vir sobre os tempos dele. Porque talvez você possa olhar e falar assim, algumas profecias que eu vi não se cumpriram. Olha, eu vi uma pessoa dizer, calma, você não sabe se aquela pessoa sobre o qual estava aquele decreto não se arrependeu. O arrependimento muda o nosso destino, muda o nosso futuro. 2 Crônicas 33, 10, versículo 10 a 13, o Senhor falou a Manassés e a seu povo e não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés e colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram à Babilônia.
Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. E quando ele orou, o Senhor o ouviu, atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Esse homem, quando ele se humilhou perante o Eterno, ele foi um péssimo rei. Estude a história dele, a história deste homem. Capítulo 33 de 2 Crônicas. O Eterno fez com que ele voltasse à posição dele. Ah, mas ele não merecia. Quem é o Eterno é misericordioso. Quem merece? Agora, a misericórdia dele nos atinge quando nós reconhecemos. E o orgulho é um grande impeditivo para você, meu querido, minha querida. Se você é uma pessoa orgulhosa, acredito que todos são em alguma área da vida, mas alguns são mais. Você é uma pessoa orgulhosa, o seu orgulho não vai te fazer bem algum. Escuta o que eu estou te falando. E o filho desse rei fez o que o pai dele fez? Não. 2 Crônicas 33, 21 a 25, vou resumir. Mas ao contrário do seu pai Manassés, não se humilhou diante do Senhor, antes aumentou a sua culpa. E os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Então, para respondermos aqui, novamente, a pergunta que foi feita, existem profecias que não se cumprem? Não, todas elas se cumprem. Porém, elas vão ou se cumprir na vida de ímpios, e eu estou falando de profecias e decretos. Talvez eu tenha que colocar outro título para essa mensagem: decretos. Decretos que não se cumprem. Existem decretos que não se cumprem? Não, não existem. Ou os decretos não vão se cumprir na vida de algumas pessoas porque elas se converteram e aquilo foi passado para frente. E se os filhos se converterem também, é passado para os netos. Se os netos se converterem, é passado para frente. Existe um decreto, a palavra do Senhor vai se cumprir sobre a vida do ímpio, para que o ímpio também se arrependa. E caso ele se arrependa antes, aquilo não vem sobre a vida dele. Existem bênçãos que não se cumprem por causa do desvio das pessoas e da maldade delas. Existe isso também. As pessoas não alcançaram as promessas. E algumas pessoas são salvas de decretos que estão sobre cidades inteiras, como no caso de Sodoma e Gomorra, ou sobre a terra, como nos tempos de Noé. E Yeshua usou as duas passagens. Algumas pessoas são poupadas, são salvas, por causa da intersecção delas com pessoas do Senhor que estão intercedendo. E aí a intercessão pela sua família é muito importante, porque Abraão não orou pelo seu sobrinho, orou pensando, tendo o seu sobrinho em mente que estava em Sodoma e Gomorra. E não só Lot foi salvo, mas também as filhas, e a mulher era para ter sido salva também. O Eterno tinha uma aliança com Noé, mas por causa de Noé, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa foram salvos. Você pode ser uma mudança de rumo, uma mudança de destino para a sua família. Você pode ser. Eu sempre costumo falar isso para minha esposa, que ela é a mudança. Ela é a mudança porque ela foi a primeira da casa a decidir a servir o Senhor. O Eterno pode fazer e usar a sua vida como uma mudança de destino, como uma mudança de decretos. O Senhor pode fazer isso. Ele usou a vida de Oná para ministrar para uma cidade. A cidade toda se converteu e aqueles decretos foram mudados. Eu espero que o Senhor tenha falado fortemente com a sua vida no nome de Yeshua HaMashiach, para que você entenda o modo do Eterno trabalhar, entenda o modo dele fazer, realizar os seus desígnios sobre esta terra, e você se torne um intercessor e uma pessoa que abandonou o orgulho, abandonou o manto real para poder ver a bondade do Senhor sobre a terra. No nome de Yeshua HaMashiach.